Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre os países que faltam aqui na porção andina e amazônica da América do Sul, antes de entrar nos países platinos e ali no Cone Sul, beleza? A gente vai falar das terras guianenses. A gente vai tratar um pouco de Guiana, Suriname e Guiana Francesa, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, primeiramente, Guiana, Suriname e Guiana Francesa possuem uma história um pouco diferente do resto da América, porque aqui nesses países não se fala o espanhol, tá? Se fala o inglês, o francês e o holandês. A gente sempre tratou que o Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil, a América de modo geral, né, entre Portugal e Espanha. Mas muitos reis na Europa questionavam isso. Tinha até um rei que falou assim: cadê o testamento de Adão dizendo que a América era de Portugal e da Espanha? Não existe. Então, durante vários momentos da história, houve guerras, houve contestação, houve conflitos de outros países que tentaram conquistar pedaços da América. Tá? Não é à toa que os Estados Unidos virou uma colônia britânica, parte do Canadá virou uma colônia francesa, algumas ilhas ali no Caribe, Jamaica, por exemplo, colônia inglesa, Aruba, e uma colônia holandesa, Haiti, colônia francesa. Na medida do possível, sempre essas outras nações tentavam conquistar parte do território, beleza? O Brasil mesmo já sofreu com invasão de holandeses no Nordeste. E dentro do continente, além do Canadá e Estados Unidos, a gente tem também esses exemplos de países que não foram colonizados por Espanha ou por Portugal, tá bom? E aqui, essa região, como eu mencionei, ela está inserida dentro do contexto de países amazônicos, tá bom, gente? Mas as pessoas, quando a gente fala assim, é país amazônico, então é planície, por conta da planície amazônica. Não, nem sempre, tá? Aqui no caso, pessoal, a gente tem uma área muito alta chamada Planalto das Guianas, tá? Inclusive onde está o Monte Roraima, que vocês estão vendo aqui, Pico 31 de Abril, que são pontos mais altos do relevo brasileiro, que é ali na divisa com a Venezuela, divisa com a Guiana. Então, apesar de estar na área amazônica, não significa que tem um relevo plano, tá? Tem algumas áreas ali bastante montanhosas e bem altas, tá? Esse aí, o Monte Roraima, para a gente subir nele, eu acho que são necessários 9 dias, porque você tem que entrar numa trilha, não tem como você simplesmente escalar, porque é muito íngreme, né? É um paredão de pedra, basicamente. Então você tem que fazer uma trilha de alguns dias, passando por territórios indígenas, entrando na Venezuela, para conseguir escalar o topo dele. Beleza? Um dia eu vou lá ainda, se tudo der certo. Bom, pessoal, então vamos começar com a Guiana, né? A Guiana é de colonização inglesa, então o idioma lá é o inglês. A capital é Georgetown, moeda dólar de Guiana. Lembrando, pessoal, quando eu falo dólar de Guiana, é uma moeda local, porque às vezes eu falo dólar de tal lugar e a pessoa pensa que é o dólar americano. Sempre que eu falo dólar, é o dólar americano, é o dólar que a gente vê nas cotações lá no jornal e tudo mais. Mas muitos países têm as suas moedas chamadas dólares, tá? Mas aí é dólar da Guiana, dólar de não sei do que, dólar não sei da onde, que são outras moedas, tá bom? Então aqui, no caso, é o dólar da Guiana. População, 773 mil pessoas, pequeno. PIB, 3,4 bilhões de dólares, agora sim, dólares americanos. E o IDH, 0,603. O IDH ali, médio. Correto? A Guiana, pessoal, ela conseguiu sua independência da Inglaterra recentemente, foi em 1966. Se a gente for comparar com as lutas na América Espanhola que aconteceram lá no século XIX, né, algumas aí no final do século XVIII, foi uma independência bem recente, tá? E essa economia da Guiana, ela é baseada na extração de bauxita e ouro. Bauxita, lembrando, para fazer fabricação de alumínio. Inclusive, quem compra muita bauxita da Guiana é o Canadá, porque a gente trabalhou, né? O Canadá
tem uma indústria siderúrgica muito forte. E eles mineram muito, mas ainda assim falta minério para eles continuarem com essa alta produção. Então eles compram muito minério do Brasil e compram também da Guiana. Mineração de ouro e produtos tropicais, frutas de maneira geral, né? Melaço, açúcar, coco, banana, laranja, tá bom? Que é o que é produzido ali na Guiana. Não é um dos maiores PIBs do mundo, ao contrário disso, a população, a gente viu que o IDH não é dos melhores, porém, recentemente, foram descobertos reservas gigantes de petróleo na Guiana, tá? E existe uma expectativa, essa notícia que vocês estão lendo, que é a descoberta de mega campo de petróleo Alça-Guiana a novo polo estratégico no continente. É de janeiro, tá? A previsão, pessoal, era para que a Guiana crescesse 80%, né, nos próximos anos. Se o Brasil crescer 5%, vai ter uma festa gigante. 6%, 10%, então nem se fala. Agora imagine uma economia crescer 80% ao ano. Tá? Então é muita coisa mesmo para a Guiana. Há uma certa apreensão de acontecer o que acontece na Venezuela, que é um país que vai ficar muito dependente do petróleo. Dentro da geografia, existe até o nome de maldição do petróleo, que são países que ficaram muito ricos por conta do petróleo, mas não diversificaram a economia e ficaram reféns desse tipo de exploração. E tem outro problema, pessoal, é que essa área onde foi encontrado o petróleo na Guiana é uma pendência fronteiriça com a Venezuela. A Venezuela fala que é território deles. Então, está acontecendo a extração já, mas ainda com um certo protesto da Venezuela falando que esse território é deles, portanto esse petróleo seria da Venezuela. Venezuela que tem os maiores campos de petróleo conhecidos do mundo. Tá bom? Então, nos próximos anos, a gente vai ouvir falar bastante da Guiana por conta dessa extração do petróleo. E lembrando, gente, petróleo não deixa ninguém rico. Mas aqui a gente está falando de um país com 773 mil pessoas. É 2 Maringás. Então, qualquer quantidade de petróleo aqui, de fato, vai deixar esse país rico. Beleza? Vamos agora continuar com Suriname. O Suriname, a sua capital é Paramaribo. A língua é o holandês, apesar de ter essa cidade ter um nome bem latino, bem indígena. Tá? Moeda, dólar de Suriname, mesma coisa que eu acabei de mencionar com a Guiana, é uma moeda local. Tá? População, 560 mil pessoas, bem pequeno também. Não é milhões não, pessoal, é mil mesmo, tá? Poucas pessoas. PIB, em 2019, 4,8 bilhões de dólares americanos, beleza? O IDH, 0,725, IDH ali considerado alto, tá bom? Suriname, assim como a Guiana, ela tem uma economia bem simples, que é baseada na extração de alguns minérios, ouro, bauxita, petróleo, um pouco de petróleo, atividades relacionadas a madeireiras, lembrando, faz parte da Amazônia também, e também a indústria têxtil e algumas atividades, algumas frutos tropicais também, como a gente viu na Guiana. Então, pessoal, são economias bem simples, beleza? E por fim, a gente tem a Guiana Francesa, tá? Guiana Francesa, a capital é Cayena, a língua oficial é o francês e a moeda é o euro. Por que é o euro? Bom, pessoal, diferente do Suriname e da Guiana Francesa, que são países independentes, a Guiana Francesa não é um país independente, ela é um departamento da França. Tá bom? A gente vai chegar logo mais nisso. PIB, 4,4 bilhões de euros. Tá? Se a gente for fazer a conversão, pessoal, hoje o dólar está mais ou menos R$ 5,50, o euro deve estar R$ 6,20 mais ou menos, então é um pouquinho maior o valor do euro. O IDH 0,863. Esse IDH, vou te falar que deu um trabalho para procurar, porque era associado com o IDH da França, mas o IDH da Guiana Francesa é um pouco menor do que o da França. Tá? Então, só dizendo o que eu estava falando, né? A Guiana ela é um departamento da França, então ela faz parte do Estado francês. É a mesma coisa se o Brasil tivesse o Estado de Minas Gerais, na verdade, fosse lá na Europa. Ou, por exemplo, a Groenlândia,
que pertence à Dinamarca e está aqui na América. Tá? Então, é o que acontece na Guiana Francesa. Ela é um estado ultramarino da França. O presidente dela, Macron, que é o presidente da França. Por isso que eu sempre gosto de falar, e as pessoas às vezes não entendem, que o Brasil faz fronteira com a França. Por quê? Ali no Amapá, que já está em 16 dias sem iluminação, 17 dias sem iluminação, tem uma ponte onde você atravessou essa ponte e você está na União Europeia. Você está na França, na Guiana Francesa, tá bom? Então lá utiliza o euro, que é a mesma moeda que eles usam na França, mesmo conjunto de leis, os mesmos administradores, né? Como eu falei, o Macron, que é o presidente, é também presidente da Guiana Francesa. Um cidadão da Guiana Francesa é um cidadão da França, tá? E eu estava dando uma aula esses dias para o 9º ano falando disso, que a França ela colonizou também meio mundo e em alguns lugares ela estabeleceu que o cidadão daquele país, até determinado momento, era um cidadão francês também. Então hoje, quando a gente vê casos de terrorismo na França, muitas pessoas falam assim, não, tem que pegar esse muçulmano e mandar embora para o país dele. Mas ele é francês, tá? E na França é um país laico, você pode seguir a religião que você quiser. Agora, acontece que ele é um muçulmano e ele é francês. Você não pode deportar ele porque ele é um cidadão francês, tá bom? Mesma coisa aqui, o que ocorre na Guiana. Você nasceu na Guiana? Beleza, mas você é um cidadão francês. Até alguns 50 anos atrás, mais ou menos, quem nascia na Argélia também era cidadão francês. Por isso que a gente olha a seleção francesa, que foi campeã da Copa do Mundo de 2018, e vê uma seleção repleta de negros. E negros são da África. Não é normal ter negros na França, a não ser imigrantes. Porém, mais do que imigrantes, muitas vezes são cidadãos franceses por conta desse momento em que a França colonizou a América, colonizou a Ásia, colonizou sobretudo a África, tá bom? Agora as atividades da Guiana Francesa é baseado na pesca, extração de ouro e alguns serviços, tá? Quais serviços são esses? Lançamento de foguetes e lançamento de satélites, tá? A cidade de Kourou, que fica ali na Guiana Francesa, ela é o ponto de lançamento, a base de lançamentos da ESA, que é a Agência Espacial Europeia. É basicamente a NASA da Europa. Tá? Então, a NASA tem que lançar os seus foguetes, tem que lançar os seus satélites. A Europa também lança, mas não tem base de lançamento na Europa. Tem base de lançamento aqui na América, na Guiana Francesa. Então, eu acho que esses dias, eu posso estar equivocado, mas no final de semana, o Elon Musk, que é o dono daquela empresa de carros da Tesla, eu vou pesquisar aqui, gente, porque eu não sei mesmo, tá? Ele tem uma empresa de espaçonaves também, né? de foguetes espaciais, que é a SpaceX. E ele fez o primeiro lançamento tripulado esse final de semana. E eu acho que saiu da Guiana Francesa. Deixa eu só verificar aqui se foi mesmo, tá? Eu não tô achando da onde que foi. Perdão, gente, eu deveria ter pesquisado antes. Não. Foi do Cabo Kennedy, na Flórida. Então não foi da Guiana Francesa, não. Mas todos os lançamentos da Europa são da Guiana Francesa. Depois dessa digressão e de eu ter que parar para pesquisar, vamos continuar aqui fazendo uma breve comparação entre os países e com Maringá. Por que é interessante fazer essa comparação? Por conta da população. Então observem, pessoal. Guiana, lembrando, Guiana muitas vezes é chamado de Guiana Inglesa também, tá, pessoal? Guiana, população 773 mil pessoas. IDH 0,638. Guiana Francesa, população 290 mil pessoas. IDH 0,862, um IDH muito alto. Suriname, 560 mil pessoas, IDH 0,725. E Maringá, onde nós moramos, população 430 mil habitantes, IDH 0,880. E agora aqui, pessoal, a gente vê os PIBs, né? PIB da Guiana,
3,4 bilhões de dólares. Guiana Francesa, 4,4 bilhões de euros. Deve chegar, fazendo os cálculos, a 5 bilhões de euros, de dólares, perdão. Suriname, 4,8 bilhões de dólares. E Maringá, 1,5 bilhão de dólares. Beleza? Então a gente pode ver que a população aqui de Maringá ela é intermediária, né? Ela é um pouco acima da Guiana Francesa, mas perde para a Guiana e perde para o Suriname. Temos um IDH bom, se formos comparar com os outros lugares. Tá? O único maior aqui vai ser a Guiana Francesa, porém na economia a gente acaba perdendo. Mas aqui, pessoal, a gente está levando em consideração que é um país todo, né? Que mesmo com o seu tamanho pequeno, tem várias atividades. Então Maringá tem uma atividade mais centrada em determinados setores da economia. Mas mesmo nesses países pequenos, a gente vê que tem uma economia bem dinâmica e bem diversificada. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.